Oi, gente, prazer. Meu nome é Alicia. Vim apresentar sobre treinamento de habilidades mentais / psicológicas. O trabalho ele é dividido em 5 partes. Introdução breve ao tema, 3 fases do programa de THP, autorregulação, características e evidências. O THP, Treinamento de Habilidades Psicológicas, é uma prática sistematizada dessas habilidades mentais, com o intuito de melhorar o desempenho, o prazer e a satisfação esportiva. Esses atletas e técnicos que já participaram desse tipo de programa consideram de tópicos úteis os seguintes: regulação da ativação, enfrentamento de lesões, aumento da motivação e compromisso com fixação de metas, desenvolvimento da confiança, mentalização e habilidade de concentração ou atenção. O THP ele é dividido em 3 fases: a fase de educação, aquisição e prática. A fase de educação é basicamente explicar como funciona um programa de THP, fazer despertar no atleta a necessidade e a vontade de desenvolver essas habilidades psicológicas. A fase de aquisição é, a partir de estratégias e técnicas, aprender as diferentes habilidades psicológicas existentes. E a fase prática é: eu aprendi as habilidades psicológicas, vou utilizá-las no meu esporte, na minha prática esportiva. E ela é dividida em 3 fases: automatizar as habilidades, ensinar a integrar sistematicamente e simular as habilidades que irá utilizar em competições, para cada vez ficar mais específico. Aqui eu trouxe uma analogia com tijolo, porque eu considero que é como se fosse uma construção, até chegar no estágio final. A autorregulação é o objetivo final do programa de THP. É não ter que depender do psicólogo para todas as temporadas, e sim conseguir se automonitorar, se autoavaliar. O livro ele define como capacidade de trabalhar para objetivos de curto e longo prazo, monitorando, controlando efetivamente os pensamentos, sentimentos e comportamentos. O modelo de autorregulação de Kishaman, 1984, é dividido em 5 estágios. Estágio 1, identificação do problema. Estágio 2, compromisso de mudar, compromisso de fazer o treinamento das habilidades psicológicas para melhorar nesse problema. Estágio 3, execução, avaliar, se monitorar. Estágio 4, controle ambiental. E estágio 5, generalizar para as outras áreas da vida da pessoa. Então, trouxe um exemplo da minha área, né, que eu sou patinadora. Então, ela se chama Laura. Ela estava com desempenhos ruins nos últimos campeonatos, porque o pé dela estava instável. Ela pisava na pista, começava a se apresentar e o pé dela tremia. Então, estágio 1, ela tinha que identificar o problema. O pé dela estava tremendo por uma ansiedade somática, reação física da ansiedade dela. Então, o estágio 2 era o compromisso dela de mudar. Então, ela começou a todo dia praticar de 10 a 15 minutos, talvez práticas de mentalização, práticas de meditação, para regular o nível de ativação dela. Estágio 3, ela vai começar a se automonitorar, se autoavaliar, para ver se está realmente evoluindo nesse sentido. Estágio 4, controle ambiental. Ela vai criar estratégias para conseguir lidar com o ambiente, com a pressão. Às vezes ela se sente nervosa com um tipo de situação específica, então tentar criar esse tipo de situação e talvez, ela vai criar uma situação de competição lá no treino dela, e ela tem uma salinha em que ela sabe que ela pode ir lá meditar e se centrar. Então, essa é a estratégia dela. Ela vai estar em um ambiente que deixa ela mais nervosa, mas ela consegue ir lá na sala, se centrar e realizar. E o estágio 5 é generalizar, então, essa habilidade que ela aprendeu de controlar, de controle ambiental, utilizar também na escola dela. Características. Quem deve conduzir? Principalmente, preferencialmente, um psicólogo qualificado do esporte. Só que não é obrigatório ter esse certificado de Association Applied Sports of Psychology que eu trouxe, né? Eu acho que é uma informação interessante saber que, para atletas olímpicos norte-americanos, é obrigatório ter esse certificado.
Então, eu quis trazer só para ficar relevante isso. Mas no Brasil, financeiramente, na nossa realidade, é muito difícil a gente bancar um psicólogo esportivo. O que acaba acontecendo é o psicólogo, ele acaba implantando o programa e quem acompanha é o próprio técnico da equipe. O que vem ao caso de um dilema ético, um duplo papel de técnico e psicólogo. O que acaba não funcionando muito bem, porque é difícil do atleta se abrir para o técnico. Muitas vezes ele tem medo de contar um lado fraco dele para o técnico e o técnico dele julgar, o técnico dele não botar ele na próxima jogada. E quando se deve implementar? Fora da temporada ou na pré-temporada, porque precisa de tempo. Tem que aprender todos os tipos de habilidades psicológicas possíveis. Tem toda a fase lá que a gente falou, as 3 fases principais de aquisição, educação. Então, precisa de tempo para conseguir realmente aprender bem todas as habilidades psicológicas possíveis para eles terem uma grande gama. O programa formal ele deve durar de 3 a 6 meses e depois que passa da fase de educação, ele dura de 10 a 15 minutos, 3 a 5 vezes por semana, que é para realmente só treinar as habilidades psicológicas. Desenvolvimento de um programa de THP. Discussão da abordagem. Explicar a diferença de psicólogo clínico e educacional. Clínico seria mais para casos mais específicos de problemas como o uso de substâncias inapropriadas, convulsão por comida e afins. E educacional seria o psicólogo para aplicar o THP. E, além disso, ele fala que nessa fase é importante o psicólogo construir um relacionamento entre atleta e psicólogo para eles conseguirem se abrir mais ao psicólogo. Próxima, avaliação das habilidades psicológicas. Fazer uma avaliação do que o atleta precisa através de uma entrevista semi-estruturada. Então, perguntar qual é o seu envolvimento com o esporte, dar detalhes, pedir para ele dar detalhes sobre os melhores e os piores desempenhos, pedir para ele falar quais os problemas psicológicos que ele tem no momento, qual que é o ponto forte psicologicamente que ele tem, qual que é o ponto fraco, e qual que é a sua relação com o seu técnico. Depois que ele faz esse tipo de pergunta, ele dá um feedback ao atleta. Olha, eu acho que a gente tem que desenvolver mais a sua confiança, a gente tem que desenvolver mais a tua ansiedade, conseguir lidar mais com ela, entre outros. Depois vem a determinação das habilidades psicológicas. É importante, antes de determinar, saber quanto tempo o atleta tem disponível para isso. E depois, classificar uma dessas habilidades. Habilidade de fundamentação, autoconfiança, impulso à realização, habilidade de desempenho, controle de energia, foco de atenção, habilidade de desenvolvimento pessoal, competência interpessoal e habilidade de equipe, como liderança, coesão. Ele até traz aqui um perfil de desempenho que ajuda para o psicólogo saber e também para o atleta ter noção do que ele precisa melhorar. Então, a determinação dele está só até no 5, então ele tem que melhorar isso, o preparo mental dele, entre outros, para ele conseguir saber onde começar e também depois ficar monitorando através disso. Próxima fase, criação do programa. Holiday et al., 2008, propuseram um método de periodização sistemática, que é um pouco similar ao físico, que é, primeiro, uma fase preparatória, com alto volume e baixa intensidade, fase competitiva, volume menor e aumento da intensidade, e fase de pico, uma alta intensidade. Quando ele fala isso de alta intensidade e baixo volume, seria, quando eu estou em um alto volume, é praticar várias vezes a mentalização, só que uma intensidade menor, então sem ser tão específico. Na competitiva, eu já vou repetir menos, tem um volume menor, mas eu vou ser mais específico, então eu tenho uma intensidade maior. E na fase de pico, eu ainda vou continuar com esse volume menor, mas eu vou ter uma alta intensidade, eu vou ser o mais específico possível, vou imaginar a minha atacada lá na competição, lá na pista. E a última fase é a avaliação do programa. Que técnicas pareceram funcionar melhor? Houve tempo suficiente para praticar as habilidades psicológicas? Havia um consultor disponível? É especializado? Alguma coisa deve ser acrescentada ou retirada?
quais foram os pontos fracos e fortes do programa. Para conseguir ver se tem que realizar alguma adaptação e tudo mais. Problemas comuns na implementação. A falta de conhecimento, a falta de convicção, então a falta de convencer o atleta da importância disso, a falta de acompanhamento por não conseguir bancar um psicólogo do esporte e a falta de tempo. Evidências. Primeiro eu trouxe uma científica, a que foi publicada na BMC Psychology. É um ensaio clínico randomizado de 95 atletas de tênis, curling, floorball e badminton. Eles foram divididos em 3 grupos. Então, o grupo de treinamento de habilidades psicológicas, o grupo de treinamento de atenção plena e o grupo controle, que eles chamam de waiting list. Basicamente, essa pesquisa ela foi feita em 4 semanas, em 4 oficinas de 90 minutos. E teve como resultado que os grupos de intervenção de THP, de atenção plena, melhoraram na capacidade de não deixar que as emoções interfiram no desempenho e no controle da atenção em treinamento e competição. Mas teve uma limitação, que eu sempre acho legal trazer e ler essa parte, que eles não conseguiriam implementar tudo que eles planejaram, não conseguiriam implementar todas as habilidades psicológicas. Eu trouxe aqui um filme chamado O Poder Além da Vida, que fala um pouquinho sobre essa parte da habilidade mental de estar no aqui e agora. E também esse programa Ver Mais Blumenau, que fala um pouco sobre a importância do treinamento mental nos atletas, que eu achei bem interessante. Ele é bem curtinho. Aqui as referências. E é isso, muito obrigada.